O bar Cheers de Boston era mais do que apenas um lugar para dar risadas. Era também um símbolo vivo da televisão americana das décadas de 1980 e 1990. No entanto, por trás do glamour, escondiam-se tragédias inesperadas. Muitos dos atores que contribuíram para a lenda da série faleceram repentinamente, deixando para trás segredos dolorosos que os fãs jamais conheceram. Neste artigo, prestamos homenagem às estrelas de Cheers que já não estão entre nós e ao legado inesquecível e ao impacto que deixaram na tela. Kirstie Alley, como Rebecca Howe. Kirstie Louise Alley nasceu em 12 de janeiro de 1951 em Wichita, Kansas. Ela é mais conhecida por seu papel como Rebecca Howe na clássica sitcom Cheers, que foi ao ar de 1987 a 1993. Esse papel lhe rendeu um Emmy e um Globo de Ouro em 1991. Quando Alley tinha 40 anos. Como Rebecca Alley não apenas interpretou a personagem com maestria, mas também conquistou a América. Mas na realidade, a vida de Kirstie Alley era repleta de turbulências. Ela chegou a confessar que era viciada em cocaína e havia perdido o controle da própria vida. Após ingressar na Igreja da Cientologia em 1979 e concluir o programa Narconon, ela conseguiu se livrar do vício. No entanto, seus laços estreitos com a Cientologia também prejudicaram sua imagem. Ela foi a única integrante do elenco de Cheers a recusar um papel no spin-off de Frasier, citando seus temas psiquiátricos. Seu primeiro casamento com seu namorado do ensino médio, Bob Alley, durou 6 anos. Seu segundo relacionamento com o ator Parker Stevenson terminou após 14 anos e 2 filhos adotivos. Alley sofreu um aborto espontâneo e se tornou avó em 2016. Além da fama no cinema, Alley também é um ícone da mídia, aparecendo regularmente em reality shows como Dancing with the Stars, Celebrity Big Brother e The Masked Singer. Mas por trás de seu sorriso radiante no palco, ela lutava silenciosamente contra o ganho de peso e problemas de saúde. Ela perdeu quase 45 quilos enquanto representava a Jenny Craig. No entanto, após deixar o programa, recuperou o peso perdido, o que gerou críticas públicas e um processo por propaganda enganosa. Ela pagou $130 mil para encerrar o processo e admitiu que o produto para emagrecimento não funcionava como anunciado. A maior tragédia de sua vida ocorreu em 2022. Depois de meses escondendo sua doença, Alley foi diagnosticada com câncer de cólon em estágio 4. A doença progrediu de forma rápida e agressiva. Ela faleceu apenas 7 meses depois, em 5 de dezembro de 2022 no Moffitt Cancer Center, na Flórida, aos 71 anos. Na época de sua morte, Kirstie Alley possuía um patrimônio. Seus filhos agora, seus herdeiros, realizaram uma cerimônia memorial privada em sua homenagem e em seguida venderam sua mansão em Los Angeles, encerrando o capítulo final. Nicholas Colasanto. Como treinador, Ernie Pantuso. Nicholas Colasanto nasceu em 19 de janeiro de 1924 em Providence, Rhode Island. Ator e diretor de televisão americano experiente. Colasanto tinha 58 anos quando conseguiu o papel de treinador na série Cheers, uma idade relativamente tardia para um papel de destaque. No entanto, após apenas alguns episódios, ele conquistou o público com sua atuação sincera, bem-humorada e tocante. Antes de assumir o papel, ele lutava contra o alcoolismo severo, devido ao estresse do trabalho. Felizmente, em 1976, Colasanto se juntou aos Alcoólicos Anônimos e corajosamente parou de beber, mas os danos à sua saúde foram irreversíveis. Nos últimos anos de sua vida, sua saúde se deteriorou significativamente. Apesar da perda de peso e de várias internações por derrame pleural,
Ele permaneceu determinado a continuar sua carreira como treinador. O colega de elenco Ted Danson lembrou que Colasanto tinha cada vez mais dificuldade em decorar suas falas, mas nunca perdeu o otimismo. Ele continuou, gravando episódios durante toda a terceira temporada, até que seu médico finalmente o aconselhou a fazer uma pausa completa após o recesso de Natal. De 1984. Em 12 de fevereiro de 1985 apenas, algumas semanas depois de deixar o programa, Colasanto morreu de um ataque cardíaco em sua casa em Los Angeles. Ele tinha 61 anos. Sua morte repentina chocou o elenco, a equipe e milhões de telespectadores nos Estados Unidos que se despediram de uma das personalidades de televisão mais queridas de sua época. Na época de sua morte, o patrimônio líquido de Colasanto era estimado em US 500 mil, incluindo uma casa modesta em Los Angeles e alguns pertences pessoais deixados para sua família. J. Thomas como Eddie LeBeck. J. Thomas, nascido John Thomas Terrell, em 12 de julho de 1948, em Kermit, Texas, foi uma figura conhecida na televisão americana nas décadas de 1980 e 1990. Ele é mais conhecido por seu papel como Eddie LeBeck na série de televisão Cheers, de 1987 a 1989, quando Thomas tinha 39 anos. Na série, Eddie interpretava um excêntrico goleiro de hóquei e marido de Carla. Sua atuação era marcada por humor e charme. Por trás das risadas, porém, havia uma vida pessoal complicada. J. Thomas teve um filho ilegítimo, J.T. Harding, com quem só se reencontrou anos depois em um episódio emocionante do programa The Doctor de Phil em 1987. Ele se casou com Sally Michelson e teve mais 2 filhos, embora a vida familiar nem sempre tenha sido um mar de rosas. Ele era conhecido na indústria como inteligente, talentoso e determinado. Sua carreira sofreu um grande revés quando seu personagem, Eddie LeBeck, foi abruptamente morto, segundo fontes. O motivo foi um comentário involuntário que Thomas fez sobre sua colega de elenco, Rhea Perlman, em um programa de rádio, o que obrigou os produtores a removê-lo do elenco. No final da vida, Thomas foi diagnosticado com câncer de garganta, doença contra a qual vinha lutando silenciosamente há muito tempo. Embora tenha continuado apresentando o programa The J. Thomas Show na Sirius XM e tivesse planos para sua carreira, não conseguiu realizá-los em 24 de agosto de 2017. J. Thomas faleceu cercado por sua família em Santa Bárbara, Califórnia, aos 69 anos. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em $3 milhões, incluindo uma casa em Santa Bárbara, investimentos pessoais e direitos autorais de diversas produções televisivas. Seus bens foram herdados por sua esposa e 3 filhos, incluindo J.T. Harding, hoje um músico de sucesso em Nashville. Harry Anderson, conhecido profissionalmente como Harry the Hat Guitars, Harry Laverne. Anderson nasceu em 14 de outubro de 1952, em Newport, Rhode Island. Em 1982, aos 30 anos, ele apareceu na série de televisão Cheers, interpretando Harry the Hat Guitars, um vigarista, astuto com um senso de humor afiado que sempre fazia o público rir. A vida de Anderson fora das telas também foi agitada, embora não isenta de altos e baixos. Quando adolescente, ele viajou pelos Estados Unidos fazendo truques de rua antes de chegar à televisão nacional. Ele se casou com Leslie Pollack em 1977 e teve 2 filhos com ela. Mas o casamento terminou após 22 anos, deixando cicatrizes emocionais. Mais tarde, apaixonou-se por Elizabeth Morgan, uma jovem bartender de Nova Orleans, onde juntos abriram uma loja de antiguidades e artigos de mágica. Embora amasse sua arte e se apresentasse regularmente com sua mistura singular de comédia e mágica, Anderson lutava contra uma depressão oculta, principalmente após o fim do programa Night Court. Uma vida tranquila em Asheville, Carolina do Norte, com sua segunda esposa,
não ajudou a aliviar o trauma psicológico. Então, veio um choque repentino. No final de janeiro de 2018, ele contraiu uma gripe forte que levou a uma série de AVCs. Em 16 de abril de 2018, Harry Anderson faleceu tranquilamente enquanto dormia aos 65 anos. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em 1,5 milhões, incluindo sua casa em Asheville e outros bens que ele deixou para sua esposa e 2 filhos. Mas o legado mais valioso que ele deixou foi além do dinheiro. Ele inspirou milhões de pessoas a acreditarem que a imaginação e um pouco de magia poderiam tornar o mundo um lugar melhor. Francis Sternhagen, como Esther Klaven. Francis Hussey. Sternhagen nasceu em 13 de janeiro de 1930 em Washington, D.C. Entrou para o elenco de Cheers em 1986 aos 56 anos, interpretando Esther Klaven, a mãe rigorosa, conservadora, mas astuta de Cliff, um atrapalhado carteiro de Boston. O papel lhe rendeu 2 indicações ao Emmy e consolidou seu lugar no coração dos telespectadores. No entanto, por trás de sua brilhante carreira, havia uma vida de perdas. Seu casamento de 35 anos com o ator Thomas A. Carlin terminou com a morte dele em 1991. Ela nunca se casou novamente. Desde então, Sternhagen viveu tranquilamente em sua antiga casa em New Rochelle, Nova York, passando a maior parte do tempo com seus netos. Mas sempre em silenciosa solidão. Francis Sternhagen faleceu em 27 de novembro de 2023 aos 93 anos. Sua morte encerra um capítulo significativo na história da Broadway e da televisão americana. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de dólares americanos, 1 milhão que será transmitido a seus filhos e netos. Mas mais importante do que sua riqueza é seu legado como uma mulher inteligente, tenaz e artística. Max Wright, como Jim Fleener, George. Edward. Max Wright. Nasceu em 2 de agosto de 1943 em Detroit, Michigan, quando assumiu o papel em 1986 aos 43 anos. Seu personagem rapidamente se tornou um ícone da televisão dos anos 80. Mas por trás daquele riso havia uma vida de dor e estresse. E por fim, o fim silencioso de sua doença. Ele certa vez descreveu o processo de filmagem como sombrio e desumano, sentindo-se nada mais que um assistente de um fantoche sem alma durante a maior parte do filme. O trabalho afetou sua saúde mental e seu relacionamento com os atores tornou-se cada vez mais distante. Quando a série terminou abruptamente, Wright deixou o set sem se despedir ou olhar para trás. Fora das telas, sua vida pessoal era igualmente difícil. Wright lutava contra o abuso de substâncias, o que levou a uma carreira teatral estagnada, um casamento fracassado e instabilidade financeira. Sua esposa Linda, com quem era casado desde 1965, morreu de câncer de mama em 2017. A morte dela representou um golpe ainda maior para o espírito já frágil de Wright, mergulhando em depressão e solidão em seus últimos anos. Embora tenha vencido um linfoma em 1995, o câncer retornou em 2019. Wright faleceu em 26 de junho de 2019, aos 75 anos, na casa de repouso Lillian Booth, em Nova Jersey. Seu patrimônio líquido estimado em $1 milhão incluía uma casa em Hermosa Beach, Califórnia, que ele deixou para seus 2 filhos que testemunharam os altos e baixos do pai, em meio à fama e às decepções amorosas. Kevin Conroy, como Daryl Mead. Kevin Conroy nasceu em 30 de novembro de 1955. Ele tinha apenas 34 anos quando apareceu na série Cheers em 1989 como Daryl Mead. Foi uma participação
Especial breve, mas o aproximou do público da televisão antes de se tornar a voz do Cavaleiro. Das trevas por 3 décadas, mas por trás daquela voz icônica havia uma vida de dor silenciosa. Conroy cresceu em uma família problemática. Seu pai alcoólatra tentou suicídio quando Conroy ainda estava no ensino médio. A experiência traumática o tornou uma criança retraída, que dependia de amigos da família para ajudá-lo nos estudos. Na vida adulta, ele escondeu sua orientação sexual por medo de ser ostracizado pela indústria do entretenimento. Teve papéis negados por causa de sua homossexualidade, uma ferida profunda, porém oculta. Apesar disso, ele decidiu lutar. Ele se assumiu gay numa época em que ser abertamente gay ainda era fortemente estigmatizado em Hollywood. Sua autobiografia, Finding Batman, ganhou o prestigioso prêmio Eisner. Conroy admitiu que dar voz ao Batman foi simplesmente um reflexo de sua própria dor. Seu último desafio surgiu perto do fim da vida, um câncer de cólon. Ele lutou contra a doença discretamente, continuando a frequentar convenções de quadrinhos e a filmar Batman Esquadrão Suicida, eliminando a Liga da Justiça, apesar de sua saúde debilitada. Foi seu último presente para seus fãs. Kevin Conroy faleceu em 10 de novembro de 2022 no Hospital Mount Sinai, em Nova York, poucas semanas antes de completar 67 anos. Seu patrimônio líquido, estimado em $2 milhões, incluindo sua modesta casa em Nova York, foi herdado por seu companheiro de longa data, Vaughn C. Williams. George Wendt como Norm Peterson. George Robert Wendt, Jr. Nasceu em 17 de outubro de 1948. Ele é mais conhecido por seu papel como Norm Peterson, na sitcom da NBC Cheers de 1982 a 1993. Por esse papel, ele recebeu 6 indicações ao Emmy de melhor ator coadjuvante. A carreira de Wendt começou modestamente no Second City Theater de Chicago, onde inicialmente varria o palco. Foi lá que ele conheceu Bernadette Burkett, que mais tarde se tornou sua esposa, e a voz de Vera, a esposa nunca vista de Norm na série de televisão Cheers. No Second City, Wendt superou seus desafios acadêmicos e encontrou consolo na arte. Embora conhecido por seu lado cômico, a vida real de Wendt também teve seus momentos sombrios. Na década de 1990, ele lutou contra o alcoolismo, um problema que admitiu abertamente. Em uma entrevista de 2006, ele disse: "Eu usava o sorriso de Norm para esconder minha solidão. Anos de consumo excessivo de álcool levaram a um colapso físico e mental que o fez passar por diversas internações em clínicas de reabilitação. Mais tarde, Wendt viveu uma vida relativamente privada com sua esposa e 3 filhos. Ele participou de alguns projetos televisivos de menor expressão e fez uma aparição no programa The Masked Singer em 2023, uma despedida bem-humorada. No entanto, sua saúde estava claramente debilitada. Em 20 de maio de 2025, George Wendt faleceu enquanto dormia em sua casa em Los Angeles, aos 76 anos. Sua morte causou profunda tristeza entre fãs e colegas, especialmente seus colegas de elenco de Cheers, que o consideravam a pessoa mais afetuosa atrás do balcão do bar. Roger Rees, como Robin Colcord. Roger Rees nasceu em 5 de maio de 1944 em Aberystwyth, País de Gales. Quando estreou no filme Cheers em 1989, aos 45 anos, interpretou Robin Colcord, um empresário britânico, elegante, rico e astuto. Apesar de ser um papel secundário, sua atuação deixou uma impressão duradoura com seu charme e sagacidade. No entanto, fora dos palcos, a vida de Rees não era um mar de rosas. Nascido em uma família da classe trabalhadora, ele cresceu em circunstâncias modestas e só entrou para o mundo da atuação, por acaso conseguindo um emprego como figurante pintando cenários.
Ao longo de sua carreira, ele equilibrou paixão com responsabilidade, principalmente quando no final de 2014, pouco antes dos ensaios para o musical da Broadway, The Visit, foi diagnosticado com câncer no cérebro. Apesar de 2 cirurgias, radioterapia e quimioterapia, Reese continuou atuando até maio de 2015, quando perdeu a fala. Em vez de se aposentar, ele escolheu se apresentar até o fim, um testemunho de seu amor pela arte e de sua determinação em não desistir. Infelizmente, ele e seu parceiro de longa data, Rick Ellis, só conseguiram se casar em 2011 após mais de 30 anos juntos. E a doença os privou de seus últimos momentos. Roger Reese faleceu em 10 de julho de 2021. 2015, aos 71 anos, em sua casa na cidade de Nova York. A Broadway fez uma pausa para homenagear sua memória. Embora tenha deixado para seu marido e colaborador de longa data um patrimônio líquido de aproximadamente 5 milhões de dólares, seu maior legado foi uma dedicação de toda a vida à sua arte e um conjunto de sonhos que nunca se concretizaram. Keane Curtis como John Allen Hill. Keane Holbrook. Curtis nasceu em 15 de fevereiro de 1923 em Salt Lake City, Utah. Curtis tinha 67 anos quando entrou para o elenco de Cheers, mas rapidamente conquistou o público com sua voz inconfundível e presença marcante. Seu personagem trouxe sofisticação, sagacidade e humor mordaz ao adorado filme. No entanto, na vida real, Curtis não era um nome conhecido do grande público. Ele nunca se casou. Não teve filhos e passou a maior parte da vida em tranquila solidão. Para muitos, ele era um ator dedicado com presença constante na Broadway, na televisão e até em filmes de animação. No entanto, em seus últimos anos, Curtis lutou contra a solidão persistente e os efeitos devastadores da doença de Alzheimer, que gradualmente corroeram sua memória, sua capacidade de falar e até mesmo seu senso de identidade. O destino mais trágico para um ator que viveu de memórias, papéis e emoções. Curtis passou seus últimos anos em um asilo na rica Utah, onde gradualmente perdeu a capacidade de reconhecer os papéis que lhe trouxeram fama ou mesmo as pessoas que amava. Esse declínio, lento e inexorável, fez de sua morte em 13 de outubro de 2002, uma das perdas mais tristes para seus admiradores. Curtis faleceu aos 79 anos devido a complicações da doença de Alzheimer. Foi uma morte devastadora para o artista que brilhou na Broadway, ganhou um prêmio Tony e deu voz a personagens clássicos em filmes e animações. Seu patrimônio líquido foi estimado em 2 milhões de dólares, incluindo imóveis em Los Angeles e investimentos de longo prazo. Após sua morte, parte de seu patrimônio foi doada ao Instituto de Pesquisa da Doença de Alzheimer, dando continuidade ao seu legado em uma luta que ele não conseguiu vencer.